Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje a gente vai adicionar um tempero especial à já complexa conjuntura do mundo de hoje, que é o corte energético que está acontecendo na China. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia elétrica está sendo racionada por lá. Então isso significa que as fábricas simplesmente não estão conseguindo cumprir os cronogramas. Simplesmente significa que enfrentaremos, depois de muito tempo no mundo, uma possível escassez de produtos industriais. E claro que esse vídeo aqui por si só não vai explicar tudo, mas ele é um complemento às últimas lives sobre comércio internacional, sobre inflação e sobre os demais fatores que vêm sendo analisados com todos os convidados especiais que passaram por aqui. E essa notícia do corte energético ela vem trazer algumas coisas novas para a discussão. Então, tratamos já da dependência que nós temos da China, tanto compradora dos nossos produtos de commodities, quanto a nós compradores de tudo que eles industrializam, basicamente. E agora, com essa nova questão na equação, impõe-se a seguinte ideia: o que fazer com a escassez? Então, todo mundo sabe que não é tão simples montar um parque industrial, não é simples encontrar fornecedores à altura do que os chineses são capazes de produzir. E todo mundo sabe que a competência chinesa em escoar uma produção incrivelmente grande nos últimos anos é notável. Então, a produtividade deles é incrivelmente capaz. Então, chegando a esse ponto, como que a gente analisaria essa conjuntura? Porque há discussões se a capacidade energética da China realmente chegou ao limite. Para algumas pessoas, incluindo a minha pessoa, o que a gente tem aqui é uma jogada política. Por que eu digo isso? A China vem se comprometendo, de tempos em tempos, a atingir metas de redução de poluentes, da emissão de gás carbônico, da emissão de demais poluentes para a atmosfera. E isso significa que ela pode usar a escassez da falta de produção industrial como uma moeda de troca. Porque claramente o mundo não é capaz de suprir o que ela não entrega. Então teríamos um cenário onde a China não produz, mas o resto do mundo se vira e consegue comprar de outros lugares, produzir, distribuir, etc. Tudo bem. A crise seria chinesa. Mas quando a escassez de cadeia industrial atinge os outros países e ninguém consegue suprir, nós temos um problema de cadeia produtiva global. Significa escassez de produtos industriais, significa falta de componentes cruciais para que indústrias de outros locais funcionem. E aí eu trago, no caso brasileiro, o exemplo da indústria automotiva, que por falta de componentes não está conseguindo produzir o que poderia e o que almejaria. Então esse é um exemplo básico. Agora o que nos faz pensar na seguinte hipótese: será que essa não é a moeda de troca que vai colocar uma negociação da seguinte maneira: ok, eu reduzo meus níveis de poluentes no mundo, e no entanto o mundo acaba ficando desabastecido. O problema do desabastecimento não é a falta de produtos em si. Os produtos chegarão para quem pagar. Ou seja, os poucos produtos disponíveis naturalmente vão encarecer. E obviamente quem vai adquirir esses produtos é quem tem maior capacidade econômica. Isso vale em maior escala para os países e vale em menor escala para as sociedades e para a distribuição de renda e para tudo que isso vai afetar como um todo. Talvez, e aí eu falo talvez porque obviamente a China é um país onde a transparência não existe em vários departamentos, talvez seja essa moeda que vai levá-los à negociação dizendo o seguinte: ok, então para manter a minha capacidade industrial ativa, eu preciso compensar de alguma maneira o carbono emitido, que eu compre créditos de carbono, que eu participe de outras formas no globo, sem comprometer a minha própria produção. Claro que esse é um expediente que soa bastante conspiratório, mas quando se trata de governo chinês, o pragmatismo, o pensamento a médio e longo prazo persistente, como é, deve ser considerado também sob essa ótica. Então, claro que é difícil imaginar que a ditadura chinesa esteja dando um tiro no próprio pé. Não consigo produzir, estou punindo as minhas fábricas.
Mas eu vejo essa uma estratégia temporária partindo do pressuposto que eles não vivem uma escassez de produção. O crescimento chinês normalmente estaria previsto maior do que está sendo. A pandemia afetou demais a economia chinesa, a produção industrial e o escoamento de produtos. Então eu não vejo o limite da capacidade produtiva como fator para a falta de energia, como seria no caso brasileiro. Aqui sim, se a gente realmente povoasse o parque industrial em pleno funcionamento, produzindo bastante, suprindo a demanda nacional, não haveria energia elétrica. Agora, o governo chinês trabalha com um crescimento constante muito maior do que está sendo, com planejamento de alguns anos adiante. Então, para mim, custa acreditar que a matriz energética tenha chegado no limite justamente agora, quando ela está sendo menos usada do que já foi antes. Então, eu deixo esse vídeo aqui como uma reflexão, um pouco de pensamento, um pouco de teoria, um pouco de achismo, mas às vezes as notícias precisam ser lidas e entendidas sob a perspectiva de pensamento e cultura de um governo. E toda vez que é uma ditadura, a gente tem que sempre aventar hipóteses que levem a um pensamento um pouco mais abrangente do que apenas a constatação de está faltando energia. A escassez, a inflação, o peso da falta de produtos no Ocidente, tudo isso vira moeda de negociação e moeda poderosíssima para se pensar daqui em diante. Então, uma pequena pílula e 5 minutinhos de pensamento para que a gente possa desenvolver depois. Obrigado, gente.